Eu vim de uma família, né, de vários engenheiros, e aí por pressão familiar, ou eu fazia medicina, ou eu fazia engenharia. Como eu não gosto de sangue, acabei optando por engenharia. Além disso, eu tenho uma falsa crença, tá, que bons profissionais, eles todos cursaram universidade pública. Assim, eu tive, né, esse sonho de conquistar essa vaga na universidade pública com o objetivo, né, de ser um bom profissional no mercado. Deixando claro aqui, né, que eu não tenho essa crença hoje, tá? Hoje, para ser um bom profissional, você não precisa seguir uma universidade pública. Ao terminar o ensino médio, eu prestei o vestibular e não passei na universidade pública, é claro. Então eu tive que fazer cursos preparatórios para vestibulares para poder alcançar essa tão sonhada vaga, tá? Ao passar na Universidade Federal do ABC, na graduação, lá tem umas matérias comuns para todos os cursos. Eu entrei na Universidade Federal do ABC pensando em fazer engenharia, porém, ao cursar as matérias de TI, eu me apaixonei por elas e acabei optando por fazer o curso de bacharelado em ciência da computação. No meio da minha graduação, eu recebi uma oferta de estágio numa empresa de desenvolvimento de software. Eu acabei aceitando essa proposta, né? Então entrei como estagiário e depois fui promovido aí a desenvolvedor júnior. Nessa caminhada, né, nessa história que eu tive dentro dessa empresa, eu comecei a treinar outras pessoas, tá, que vinham, né, sendo contratadas, e aí eu peguei essa paixão por ensinar também. Então, aliado à paixão de ensinar, tá? E junto com uma pressão familiar que eu tinha para ser funcionário público, porque a minha família acredita que o funcionalismo público garante uma certa estabilidade, né? E eles gostariam muito eles acharam que o melhor para mim era ter essa estabilidade. Então, acabei saindo desse emprego que eu tinha, né, para seguir os estudos aí de mestrado e doutorado com o objetivo de alcançar uma vaga de professor universitário, de ser um professor, de ser um servidor público, né. No meio do doutorado, eu comecei a acompanhar alguns empreendedores, né, e aí eu tive essa lição, né, essa experiência que eles passaram na época para mim, que a estabilidade não é algo tão bom e não é algo tão garantido pelo governo. Então eu mudei muito durante essa fase do doutorado, as minhas crenças, né? Eu tinha uma crença que a estabilidade era uma coisa boa, e aí acabei abrindo mão dessa estabilidade pública. Acabei finalizando o doutorado, mesmo com essa crença, né? Superando essa crença, porque tinha muitos recursos públicos, privados, tempo de outras pessoas envolvido. E assim que eu acabei ao meu doutorado, eu voltei para o mercado e comecei a lecionar treinamentos corporativos, voltei a dar consultorias, né? E aí foi esse ponto de inflexão que eu tive na minha vida, de abandonar toda essa sequência, né, de ser um funcionário público, um professor universitário, para ser um consultor e um professor que mude a vida de outras pessoas, que ajude a guiar essas pessoas na sua carreira de TI. Eu acredito que existem alguns mitos para entrar na área de TI, tá? Como por exemplo, é muito difícil aprender lógica de programação. Precisa ter um estereótipo de nerd para você conseguir ser um cara de TI. Existe muita matemática envolvida para fazer a maioria dos serviços da área de TI. Ou ter que me dedicar muito tempo no dia, ou muitas horas, ou muitos anos para conseguir aprender toda essa lógica. Então eu acredito que esses são os principais mitos para entrar na área de TI. Bom, na minha opinião, as pessoas têm dificuldade em entrar na área de TI por alguns motivos, tá? Primeiro motivo, nosso ensino médio no Brasil está cada vez mais defasado na área de exatas. Então as pessoas estão cursando o ensino médio e quando chegam na universidade existe um grande distanciamento do que ela deveria ter visto no ensino médio e do que o ensino universitário exige. Então essa grande diferença de conhecimento muitas vezes não é absorvida, né? A universidade não dá conta de suprir essas necessidades, seja por má vontade de professores, seja por falta de tempo, ou seja até por uma carga horária, né? Os bullets das disciplinas, né? As informações que a disciplina exige que vai passar para o aluno não completem, tá? Então esse grande distanciamento faz com que os alunos desistam no meio do caminho na hora de entrar na área de TI.
Nós também temos hoje um excesso de informação. Então o aluno vê diversos cursos gratuitos, cursos de Java, cursos de Node, cursos de Angular, mas porém ele não tem um mentor, né, que diga assim, olha, faça primeiro esse curso, depois faça esse curso, depois faça esse, né? O aluno se sente, vê um monte de cursos e aí ele não sabe por onde começar. Ou muitas vezes ele começa e depois não tem, né, um mentor dizendo ou auxiliando. Outro ponto também é que os alunos começam a fazer esses cursos e às vezes acontece algum erro de programação, um erro de instalação, aí eles não conseguem resolver e acabam desistindo, né? Porque isso desestimula os alunos, tá bom? Além disso, também nós temos uma grade totalmente defasada nas universidades, na qual o aluno acha que indo para a universidade ele vai aprender tudo que o mercado precisa, mas no fundo o mercado precisa de uma carga horária, de um conhecimento muito maior do que ele tem na universidade. Então ele faz a universidade, ele chega lá no meio da universidade e aí quando ele vai pleitear a vaga de trabalho, ele não tem todos os conhecimentos necessários. E aí ele vai ter que correr atrás, né, tentar fazer os cursos, aí não tem o mentor novamente, e aí vira outro problema, né, o mesmo problema que eu acabei de comentar alguns minutos atrás. Bom, as consequências negativas de a pessoa não conseguir entrar na área de TI é que muitas vezes ela poderia achar a sua paixão na área de TI, que é muito comovente, tá? Muito legal, porém ela vai fazer outra coisa da vida. E se a gente observar, na área de TI nós temos diversos benefícios, como por exemplo, bons salários, poder trabalhar de forma remota para outros países ganhando em dólar ou em euro, né? Trabalhar em qualquer lugar, você pode aproveitar melhor sua família, porque você pode trabalhar na sua casa e ter mais tempo disponível para cuidar de você e estar com quem você goste, né? Você tem mobilidade de poder ir para outros países, inclusive conhecer novas culturas, trabalhando, ganhando na moeda local, fazendo networking, né? Então, são várias consequências que você perde ao não adotar a área de TI por às vezes não conseguir dar o pequeno passo, né, simples que você poderia ter dado se tivesse um mentor com você. Bom, com a experiência que eu tenho com mais de 10 anos de mercado e com a experiência da Grande Porte com mais de 15 anos de sua existência, tá? Para superar esse obstáculo, a melhor forma que nós achamos aqui é ter um mentor. Por quê? Porque o mentor, ele já passou por esse tópico, por esse momento de vida que o aluno já passou, né? E aí ele pode indicar, pode solucionar dúvidas. É muito comum aqui, tá? Na Grande Porte nós estamos dando treinamento e ao final das aulas os alunos vêm conversar com a gente, né? Perguntando assim, professor, tem algum curso complementar que eu possa fazer? Professor, como é que eu resolvo essa tal dúvida? Professor, eu tive essa dúvida aqui e não consegui resolver. E aí, eu mesmo acabo recomendando cursos gratuitos que estão no YouTube e às vezes, muitas vezes, eu também acabo solucionando a dúvida técnica deles. Então, respondendo essa pergunta diretamente, tá? Tenha um mentor que vai te ajudar, porque ele já passou por todos esses passos, né, que vocês estão passando isso hoje.